Existe uma fotografia que poucos viram, mas que conta tudo. Alemanha, 1923. Uma mulher alimenta o fogão da cozinha com maços de notas. Não por protesto, não por loucura. Simplesmente porque o papel moeda queima melhor que a lenha e custa menos. Quando uma moeda vira combustível, algo fundamental já quebrou. E o que quebrou não foi apenas o dinheiro. Foi a crença de que aquele pedaço de papel ainda representava algo real. O marco alemão não morreu sozinho. 5 moedas diferentes, em 5 países distintos, ao longo de 100 anos, trilharam o mesmo caminho. Marco alemão, peso argentino, bolívar venezuelano, lira turca, rublo russo. Países diferentes, governos diferentes, ideologias diferentes. Mas todas essas moedas passaram pelas mesmas 4 etapas antes de entrarem em colapso. E aqui está o detalhe que faz você parar. O real brasileiro e o dólar americano já atravessaram as 3 primeiras. A 4ª está começando. Não é teoria da conspiração. É padrão. E padrões não mentem. A primeira etapa sempre começa da mesma forma. Alguém decide que o país precisa gastar mais do que arrecada. Pode ser uma guerra, pode ser um programa social ambicioso, pode ser simplesmente a necessidade de manter uma coalizão política no poder. A razão importa menos que a decisão, porque uma vez tomada essa decisão, a máquina se move sozinha. O governo não pode simplesmente imprimir dinheiro sem consequências, mas pode fazer algo parecido. Expandir o crédito. Emite títulos, toma empréstimos, promete pagar no futuro. E enquanto há credibilidade, o sistema funciona, o dinheiro circula, a economia parece saudável, as pessoas seguem suas vidas. Na Alemanha de 1920, foram as reparações de guerra. Um país destruído precisava pagar contas impagáveis. A Argentina, em diferentes ciclos, financiou projetos de industrialização e subsídios que o orçamento não comportava. A Venezuela apostou que o petróleo sempre valeria o suficiente para cobrir tudo. A Turquia expandiu crédito para manter o crescimento artificial, enquanto a confiança internacional vacilava. A Rússia, após 2014 e especialmente após 2022, viu-se isolada e precisou financiar uma máquina de guerra com recursos cada vez mais escassos. Em todos os casos, a conta não fechava, mas isso só fica claro depois. Pense no brasileiro médio que financia a geladeira em 12 vezes. Enquanto o salário entra e as parcelas saem, tudo funciona. O problema surge quando a renda cai, mas as parcelas continuam. O país funciona igual. Enquanto alguém aceita emprestar, o jogo segue. Mas aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é a desconfiança. Não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase imperceptível no início. Investidores externos começam a olhar os números e percebem que algo não fecha. A dívida cresce rápido demais. A receita não acompanha. As promessas soam cada vez mais vazias. E então começa o movimento mais silencioso e mais devastador. A fuga de capital. Dinheiro estrangeiro sai. Empresas multinacionais reduzem investimentos. Ricos locais movem patrimônio para fora. Não com alarde, não com manchetes. Apenas com transferências bancárias discretas e portfólios rebalanceados. Quando isso aconteceu na Argentina nos anos 1980 e 2000, o peso derreteu. Quando aconteceu na Venezuela, o bolívar virou papel decorativo. A lira turca despencou entre 2018 e 2023, enquanto investidores fugiam de um país onde a política monetária servia a interesses políticos, não econômicos. O rublo russo, mesmo antes da guerra, já sofria com sanções e desconfiança. Depois de 2022, o isolamento se aprofundou. Em todos os casos, o sintoma foi o mesmo. A moeda perde valor frente a outras moedas. Não porque a economia parou de produzir, mas porque a confiança evaporou. E aqui mora um detalhe crucial. A maioria das pessoas não percebe essa etapa enquanto ela acontece. O trabalhador comum não olha a taxa de câmbio todo dia, não acompanha fluxo de investimento estrangeiro,
O que ele percebe é que o supermercado ficou mais caro, que a viagem para o exterior que custava 3.000 agora custa 5.000, que o dólar no aeroporto subiu de novo. Mas ele não conecta os pontos. Não vê que essas são apenas as bordas de algo muito maior se movendo por baixo. No Brasil, essa etapa já está clara. A desvalorização cambial dos últimos anos não é acidente. É sintoma. Investidores estrangeiros reduziram exposição. O risco Brasil subiu. O real perdeu poder de compra frente ao dólar de forma consistente. Nos Estados Unidos, o fenômeno é diferente, mas igualmente presente. O dólar ainda é moeda de reserva global, mas países começam a negociar em outras moedas. China, Rússia, Índia exploram alternativas. Bancos centrais reduzem, ainda que marginalmente, suas reservas em dólar. É lento, mas é real. Quando a desconfiança se instala, os governos não ficam parados. E aí, começa a terceira etapa. Os controles. Controle de câmbio. Controle de preços. Controle de capital. Todas as moedas que colapsaram passaram por isso. A Argentina impôs controles cambiais repetidas vezes, criando mercados paralelos onde o dólar real valia o dobro do oficial. A Venezuela estabeleceu taxas de câmbio múltiplas, gerando arbitragem e corrupção em escala industrial. A Turquia interferiu no Banco Central, trocando presidentes até encontrar um que obedecesse. A Rússia bloqueou saída de capitais e manipulou taxas. Sempre a mesma lógica: tentar segurar à força aquilo que já está escapando. O problema dos controles é que eles são como apertar um balão. Você comprime um lado, o ar vai para o outro. Controlam o dólar oficial, surge o dólar paralelo. Controlam os preços, surgem a escassez e o mercado negro. Controlam a saída de dinheiro? Os mais espertos já tiraram o patrimônio antes, e os que ficam pagam o preço. Os controles nunca resolvem a causa. Apenas adiam e amplificam as consequências. O Brasil flerta com essa etapa. Há discussões recorrentes sobre controle de preços, sobre regulação cambial, sobre como proteger a economia. O discurso sempre soa razoável. Afinal, quem é contra proteger o cidadão? Mas a história mostra que esses mecanismos, uma vez ativados, raramente revertem. Eles se tornam permanentes. E cada camada de controle adiciona mais distorção, mais ineficiência, mais espaço para privilégios e mais corrosão da confiança. Os Estados Unidos estão numa versão diferente da mesma etapa. Não com controles diretos, mas com intervenção massiva. Expansão de balanço do Federal Reserve. Compra de títulos. Taxas de juros manipuladas por anos. Cada crise vira desculpa para mais intervenção. Cada intervenção cria distorções que exigem novas intervenções. O sistema não colapsa de imediato porque o dólar ainda é a moeda global, mas as rachaduras estão lá. E então chega a quarta etapa, a etapa final. O ponto onde o sistema simplesmente não aguenta mais. Quando a inflação sai de controle. Quando a moeda perde a função de reserva de valor. Quando as pessoas param de aceitar aquele dinheiro como meio de troca confiável. O marco alemão chegou lá em 1923, quando uma nota de 1 trilhão de marcos não comprava pão. O peso argentino já atravessou esse ponto múltiplas vezes, reinventando-se com novos nomes e cortando zeros. O bolívar venezuelano entrou nessa fase nos últimos anos, com hiperinflação que destruiu poupanças e empurrou milhões para fora do país. A lira turca vive uma versão mais lenta, mas igualmente dolorosa. O rublo russo, isolado e pressionado, experimenta volatilidade brutal e inflação crescente. A quarta etapa não é um evento, é um processo. Começa com inflação alta, mas controlável. Evolui para a inflação persistente que corrói salários mais rápido que reajustes. Avança para um estágio onde as pessoas começam a rejeitar a moeda nacional, preferindo dólares, euros, até criptomoedas. E culmina quando o próprio governo desiste de defender a moeda, admite o fracasso
e eventualmente troca tudo por uma moeda nova, resetando o sistema e apagando poupanças no processo. O real e o dólar estão nos estágios iniciais dessa quarta fase. No Brasil, a inflação persistente e a desvalorização cambial já corroem o poder de compra. O trabalhador percebe que o dinheiro não rende como antes, que a poupança virou piada, que investir ficou obrigatório, não opcional, porque deixar dinheiro parado é perder dinheiro. Nos Estados Unidos, a inflação pós-pandemia trouxe um gosto amargo de realidade. O americano médio viu preços subirem mais rápido que salários, viu a transitoriedade virar permanência e começou a questionar se aquele dólar ainda vale o que dizem que vale. Alguém poderia argumentar, mas esses países eram diferentes. Alemanha devastada por guerra, Argentina com histórico de instabilidade, Venezuela dependente de petróleo, Turquia com governança questionável, Rússia sob sanções. O Brasil e os Estados Unidos são economias maiores, mais sofisticadas, mais integradas. Como poderiam seguir o mesmo caminho? A resposta está nos incentivos. Em todos os casos, os governos enfrentaram o mesmo dilema: cortar gastos e enfrentar revolta popular, ou continuar gastando e empurrar o problema para frente. Em todos os casos, escolheram a segunda opção, não por maldade, não por ignorância, simplesmente porque os incentivos políticos sempre favorecem o curto prazo. Nenhum político quer ser o responsável pelo ajuste doloroso. Todos preferem deixar a bomba para o próximo. E enquanto há margem para adiar, o adiamento acontece. O Brasil está exatamente nesse ponto. A dívida pública cresce. O déficit persiste. Reformas profundas são debatidas, diluídas, adiadas. O discurso muda, mas os números não. E enquanto isso, a moeda enfraquece, a inflação persiste e a janela para reverter se estreita. Os Estados Unidos vivem uma versão em escala maior. A dívida federal ultrapassa 30 trilhões de dólares. O déficit é estrutural. E ainda assim, democratas e republicanos brigam por quem vai gastar mais, não por quem vai cortar. Porque cortar não ganha a eleição. Quando todas essas peças se encaixam, você percebe que não é acaso. É mecânica. Expansão de crédito insustentável leva à perda de confiança. Perda de confiança leva a controles. Controles aceleram a deterioração. E a deterioração acaba em colapso. As 5 moedas que morreram seguiram essa sequência. E as 2 maiores moedas do mundo ocidental já estão na mesma trilha. A diferença é que o real e o dólar ainda não chegaram ao fim. Ainda há tempo. Mas o tempo não é infinito. E cada dia que passa com as mesmas políticas, os mesmos incentivos, as mesmas ilusões, é um dia a menos antes do ponto de não retorno. A história não se repete, dizem, mas ela rima. E agora ela está rimando alto. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o dinheiro não vale o que valia, que as contas apertam mais, mesmo ganhando a mesma coisa, que algo fundamental mudou, mas ninguém fala sobre? Conta aqui nos comentários. Você acha que estamos realmente na 4ª etapa ou ainda à saída? E se você quer entender mais sobre como esses mecanismos funcionam, se inscreve no canal e deixa o like. Porque quanto mais gente entender o padrão, mais difícil fica ignorar a realidade.